lembrar a todos que essa conversa faz parte de um conjunto de atividades que comemora os 10 anos do nosso projeto, e todas as nossas conversas antigas estão disponíveis no canal do YouTube do Lentecast. Nessa reunião, contamos com a presença do fotógrafo e jornalista Gustavo Minas, e a gente quer agradecer primeiro por ele ter aceitado o convite e a presença de todos para participar dessa conversa. Muito obrigada, Gustavo, por estar aqui. Obrigado a vocês pelo convite. O Gustavo é nascido em Cássia, no Minas Gerais, e é formado em jornalismo pela Universidade Estadual de Londrina. Ele estudou linguagem e história da fotografia com o Carlos Moreira, em São Paulo. Desde 2009, fotografa cotidianos das cidades onde vive, sendo um dos maiores nomes nacionais quando se trata de fotografia de rua. Em 2017, a sua série Rodoviárias venceu o prêmio Picture of the Year da Latam, na categoria O Futuro das Cidades. E em maio de 2019, lançou seu primeiro livro, O Máximo Share Minimum Line, que teve trabalho exposto na Alemanha. Atualmente, ele reside em Brasília, onde é jornalista e faz freelancer em fotografia. E ele também participa de oficinas onde ele dá aula no Brasil e no exterior. Eu quero avisar a todos que as perguntas podem ser feitas pelo chat, vocês podem se inscrever se quiserem falar, e eu peço a todos que, enquanto nós estamos falando, deixem os microfones desligados. Agora, Gustavo, se você quiser se apresentar, falar um pouco dos seus trabalhos, está aberto para você. Tá, joia. Obrigado, gente, pelo convite. Sempre um prazer poder falar de fotografia, especialmente agora na pandemia, que os ciclos estão bem limitados. Mas é isso, eu sou Gustavo Minas, eu nasci em 81, no interior de Minas Gerais, e meu apelido vem daí. Na verdade, meu sobrenome é Gomes, mas aí quando eu fui fazer faculdade em Londrina, sempre tinha essa coisa, né, mineiro, goiano, não sei o que, eu acabei pegando o apelido e incorporando aí no meu nome. E desde a faculdade eu gostava muito de fotografia, né, meu pai, por acaso, tinha me dado uma câmera, minha Chica FXD, que trocava lente. Então, já na época da faculdade, dos jornais laboratório, eu não precisava pegar a câmera da universidade para fazer as pautas, então tinha essa facilidade e eu acabei gostando mais, enfim, me interessando muito por foto na época, mas eu ainda não via, sei lá, o fotojornalismo, a fotografia como uma profissão. Para mim sempre foi meio um prazer, e é até hoje, né, meu ganha-pão principal ainda é o jornalismo, apesar de eu fazer freelancers como fotógrafo. E desde então comecei a fotografar, mas ainda sem saber muito o que eu estava fazendo ali, sem estudar muito a linguagem, né, o curso era, enfim, eram 2 semestres só na faculdade. Depois da universidade eu fui morar fora, trabalhando em Londres, trabalhando como garçom, e lá eu comprei também uma câmera mini DV, gostava de fazer uns vídeos, registrar meu dia a dia, então eu sempre tive um pouco essa obsessão aí de fazer algum registro do dia a dia, do meu dia a dia misturado com o dia a dia da cidade, assim, né? E aí em 2007 eu voltei para São Paulo, comecei a trabalhar em um jornal diário, escrevendo sobre economia, Agora São Paulo, do Grupo Folha. Eu não tinha nada a ver, não gostava nem um pouco, trabalhava pra caramba, ralava muito, e aí, enfim, lembrei da fotografia, que era uma paixão que estava meio esquecida ali. Eu também gostava muito de escrever, mas nessa época ter que escrever para o jornal matou um pouco o meu interesse em escrever para mim mesmo, e aí comecei a tentar me expressar por meio da fotografia, também no começo muito aleatoriamente, assim, não sabia muito o que eu estava fazendo, até que em 2009 eu entrei num curso com o Carlos Moreira, que foi um mestre, como se fosse um Cartier-Bresson brasileiro, que fotografou São Paulo desde os anos 60, e ele meio que mudou a minha vida, né, desde então, porque, enfim, não só pelos fotógrafos que ele me apresentou, mas pela filosofia que ele tinha em relação à fotografia, né, ele encarava muito a fotografia como um modo de expressão pessoal, mais do que como uma carreira, né. Isso me influenciou muito, também o jeito que ele falava de sair pelas cidades, explorando a cidade, a aventura que a fotografia de rua era, tudo isso me cativou muito, e foi isso que eu comecei a fazer por volta de 2009. Né? Morava em São Paulo então, depois eu vim para Brasília, e, enfim, por onde eu passo eu vou fotografando as cidades, às vezes viajo só para isso, mas acho que meus trabalhos mais aprofundados são realmente nas cidades com as quais eu tenho uma ligação mais forte. Né? E é isso, já começa a mostrar os ensaios, a gente vai já direto para essa parte, alguma pergunta antes disso? Acho que você que decide, Gustavo, se você quiser ir mostrando as suas, e se for surgindo perguntas, a gente vai parando e respondendo. Beleza. Se alguém tiver uma pergunta para fazer. Tá, joia.
Então, como que faz para compartilhar a tela aqui? É o Present Now, esse botãozinho aqui? Sim. Nossa, tá joia. Chrome Tab, deixa eu ver. Bom, então esse é o meu... Vocês estão conseguindo ver aí? Estamos vendo. Sim, Tá. aqui tá ok. Beleza. Se estiver parando ou meio lento, dá um toque aí que eu vou mais devagar. Ao mesmo tempo que eu morava em São Paulo, eu comecei a fotografar muito a minha cidade natal, em Minas, que se chama Cássia, quando eu ia visitar meus pais, né? Porque eu fiquei tão obcecado com a fotografia que, enfim, nesses feriados, férias que eu ia para lá, eu não conseguia parar de fotografar. E uma coisa que eu não mencionei, mas que eu achei interessante falar, é que foram especialmente fotógrafos de cor que me inspiraram muito nesse começo, principalmente um cara que chama Harry Gruyère, o outro que chama Alex Webb. Eles trabalhavam sempre com uma luz bem do começo da manhã ou do final da tarde, uma luz que dá, geralmente causa umas sombras longas, as cores ficam bem saturadas, mais bonitas, e foi isso que eu comecei também, que me guiou muito e me guia até hoje no meu trabalho. E aí, esse primeiro ensaio eu fiz quando eu ia para visitar meus pais em Cássia, andando muito a pé por lá, eu descobri um bairro que era bem na fronteira entre a cidade e a zona rural, e comecei a fotografar lá bastante, assim, em quase todas as viagens. Essas fotos são de, sei lá, a partir de 2010, 11, é interessante notar como elas são bem simples em termos de estrutura, né? Tanto porque eu estava começando, eu ainda estava aprendendo a entender o meu espaço ali, a ver em que distância eu conseguia organizar meu quadro, e também porque a própria cidade me ditava um pouco isso, né? Assim, era estranho ter um cara andando com uma câmera por lá, então eu sempre mantinha uma certa distância das pessoas, depois comecei a me aproximar mais com o passar do tempo. Como nessas fotos que são mais recentes aqui. E era muito, sei lá, para mim é tudo muito familiar, assim, ter crescido... Eu não cresci nesse bairro específico que eu fotografei, mas a minha infância era meio parecida com isso também, né? Andar pelas ruas de lá. E principalmente nas primeiras fotos, tem geralmente um personagem na foto, assim, né? Um só. Eu não complicava muito as fotos. As fotos são meio frontais, meio, né, bem diretas, assim. Algumas delas parecem até alguns desenhos infantis, que tem umas casinhas, né? Parece um desenho que a gente fazia na escola, sei lá. São muito clássicas e rígidas nesse sentido. Em outras, como essas aqui, já começa a ter uma complexidade maior, né? Eu consegui, me aproximei mais, aí aparece um reflexo aqui. E esse é o tipo de foto que eu sempre busco fazer, assim, né? Apesar de eu ter feito e ainda fazer muitas fotos simples em termos de estrutura, eu gosto muito quando a foto é assim, que tem vários elementos para a gente ir vendo, né? A gente não sabe qual o personagem principal. O menino ocupa, lógico, um destaque muito grande, mas a gente tem também essa moça fumando, a gente tem personagens meio secundários no fundo. Eu gosto desse tipo de foto em que o olhar não para em uma só coisa, que ele vai percorrendo o quadro e sempre vai descobrindo detalhes escondidos. Aqui a gente tem outro braço, outra pessoa que estava na calçada. Essa aqui também é mais ou menos nesse estilo, né? Porque eu vi essas crianças brincando com a moça e já era uma foto interessante, mas aí eu deixei um espaço aqui para mais coisas acontecerem, e aí de repente passam esses dois cachorros, né? E quando esses pequenos milagres na rua vão acontecendo, sei lá, te dá um ânimo extra, assim, você quer continuar fotografando, porque você fica, nossa, o que será que pode acontecer, né? E para mim isso é muito a graça da fotografia de rua, né? Você nunca sabe o que você vai encontrar, nunca é uma foto premeditada. Aqui também é a mesma coisa, né? Eu comecei a fotografar as crianças brincando e de repente surge um outro elemento na janela, esse senhor, a bola voa para o meu lado. E esse bairro também eu gostava muito de lá, principalmente por essas cores primárias, né? Que já eram, ele não, claro, não tem prédios altos ao redor, então a luz do final da tarde ele era sempre muito bonita, marcada, quente. E aí, até hoje, quando eu vou para lá, eu continuo fotografando esse mesmo bairro. Vocês podem ver no meu site, tem 50 fotos, mas eu tenho muito mais. E não sei, eu tenho esse problema de não conseguir terminar. Assim, não é que eu não consigo, eu não quero terminar meus projetos, porque eles, sei lá, quando eu vou para cá, se eu ainda quero fotografar lá. Então, eu acabo voltando aos mesmos lugares e continuo fazendo as coisas. Essa foto aqui é uma das mais recentes, deve ser 2018 ou 2019. Então, tem, sei lá, uns 8 anos de foto.
Esse é outro tipo de foto que eu gosto de fazer muito, né? Que tem... Enfim, eu vi essa cena, que era uma cena inteira, e aí eu vi essa Kombi estacionada na calçada e dei um passo atrás, e a hora que eu fiquei atrás da Kombi, eu vi que eu conseguia dividir uma cena em três, né? Eu gosto dela porque cada uma delas tem uma historinha diferente, né? Aqui tá o cara meio triste, com o bonequinho feliz, aqui é só uma cena da vizinha cumprimentando os vizinhos, aqui é uma relação de cor. Eu gostava muito, estava muito influenciado nessa época pelo, não só pelo Harry Gruyer, que eu já citei, que é o fotógrafo da Magnum, mas também pelo Edward Hopper, o pintor americano, que influenciou muitos fotógrafos, e tem umas cenas meio melancólicas também, com uma luz de fim de tarde, que é bem parecido com isso aqui, uma paleta de cores também meio similar. E também o Wim Wenders, o cineasta, que ele tem um trabalho de fotográfico também no oeste americano, que também é muito, lembra muito, apesar de ser tão muito distantes os dois universos, mas me lembra um pouco Cássia, assim, é meio rural, meio urbano, tem esse silêncio, assim, nas imagens, eu acho. E aí, nessa edição, na verdade, eu misturo coisas de várias fases diferentes, assim, umas que são um pouco mais complexas, outras são mais simples. Agora tá ficando um pouco perigoso, tem uma rua que sempre me dizem para não entrar, acho que tem algum ponto de venda de droga ali já me deram uns avisos, mas eu tento evitar esse lugar, mas eu ainda dou meus rolês por lá. Tento explicar que eu não tenho nada a ver com polícia, que eu fotografo lá faz muito tempo, mas lógico que é meio complicado isso. Bom, agora ao mesmo tempo que eu estava fotografando a minha cidade natal, eu estava fotografando muito São Paulo também, que é onde eu estava morando, e era uma cidade meio nova para mim, então a fotografia era como uma, sei lá, uma companheira nesse descobrimento da cidade. Eu ia muito para o centro, é uma cidade muito cinza, né? Apesar de eu gostar muito de cor na fotografia, é uma cidade que você não precisa nem fotografar em preto e branco, porque muitas partes dela já são totalmente em preto e branco, como nessas fotos. Era sempre meio... Enfim, eu não procurava esse tema, mas parece sempre um, sei lá, um cidadão meio alienado da cidade, umas figuras meio solitárias, sempre apareciam. Tem uma geometria também muito marcada nelas, que é muita influência do Carlos Moreira também, que falava muito de organizar o retângulo da foto em formas geométricas, e é uma coisa lá, que eu não procurei, mas que acaba aparecendo por influência assim, nas fotos. Mas com o passar dos anos também, as fotos começam a ficar um pouco mais complicadas em termos de composição, né? Vou me aproximando mais das pessoas, incluindo mais elementos no quadro. Mas era sempre muito um processo, tanto em Cássia como em São Paulo, era achar um cenário e trabalhar bastante a cena, sabe? De falar assim, acho que aqui tem potencial, e aí eu ia fazendo umas fotos enquadrando, né, enquadrando a cena e esperando até que os elementos iam surgindo e compondo a foto. Comecei a explorar bastante também isso de ter só a sombra projetada e a gente não vê quem é o personagem. Acho que esse tipo de foto cria umas imagens com final meio em aberto, né? Você nunca sabe exatamente quem é que está lá. E aqui tem outra coisa que eu explorei bastante em São Paulo também, que era aquela luz meio rebatida dos prédios. Né? São Paulo tem muito prédio espelhado, principalmente na região da Paulista. Quando a luz bate neles e volta para as pessoas, dá um efeito como se fosse de flash, assim, que eu acho muito bonito, dá um recorte muito interessante, um volume. Até hoje, quando eu vou para lá, fico de olho nessas luzes rebatidas. Aqui de novo, sombra. Eu gosto muito desses olhos aqui. E uma cidade grande como São Paulo te permite também chegar mais perto das pessoas, e as pessoas não estarem ligando tanto para você, então você fica ali meio que tem muito fotógrafo também. Então também me dá uma liberdade maior de eu me aproximar mais dos fotografados e compondo a cena. Essa menina é engraçada, porque ela era amiga
da irmã de um amigo meu, e aí quando eu, sei lá, e por algum motivo a amiga dela viu essa foto e mostrou para ela, depois eu mandei a foto para ela, então. Aqui de novo a questão das luzes rebatidas, né? Uma coisa que que me abriu muito o olho para a questão da luz na fotografia foi um livro que eu li que era sobre direção de fotografia em cinema, do Edgar Moura, que chama 50 anos, luz, câmera, ação, um negócio assim. E ele dizia um negócio que é muito simples, mas que me abriu os olhos. Ele falava que para a gente entender, saber de onde a luz está vindo, é só olhar para onde as sombras estão apontando, né? Que a luz vai estar exatamente no lado oposto das sombras. E aqui isso dá para entender bem isso, né? A gente tinha o sol estava vindo atrás dessas moças aqui, mas de novo a gente tinha um prédio que rebatia a luz, então a gente tem como se fosse duas fontes de luz iluminando a cena. Isso foi logo quando eu estava indo embora de São Paulo, era meu último mês, e finalmente eu estava livre do trabalho já e conseguia fotografar até o final da tarde. Geralmente eu conseguia fotografar quando eu estava trabalhando, eu só podia fazer fotos de manhã ou nos finais de semana. E aí eu acabava sempre na região da Estação da Luz, que é onde a última luz de São Paulo bate ali, né? Bem perto da estação não tem prédio alto também, então São Paulo é problemático nessa questão da luz, porque tem muito prédio alto, então logo o sol se esconde, né? Mas na luz você conseguia fotografar até, sei lá, os últimos 15 minutos da luz. Mas é uma região muito complicada, né? A Cracolândia estava ali perto, e aí tem muitas mulheres trabalhando nas ruas também, e então sempre tento não fotografá-las ou abaixar a câmera, mas essa foi engraçado, porque ela me viu e ela me convidou para fazer a foto, assim, né? Foi bem surpreendente. E a fotografia de rua tem muito disso, né? A gente está sempre com o pé atrás, com medo da reação das pessoas, mas tem muita gente também querendo ser fotografada, tem muita reação boa na foto de rua, assim, que te faz ganhar o dia, assim. Aqui de novo na bem perto da Estação da Luz, deve ter sido feito no mesmo mês. Olha como as sombras estão bem longas, o sol está bem baixo. E aí não sei por que tinha essas girafas estacionadas ali no terreno. Também, de novo, bem perto da Estação da Luz. E aqui é uma coisa que eu exploro muito no meu trabalho, né, que é reflexo. Eu gosto principalmente quando tem algum espelho, porque aí você consegue fazer um contraluz, que é bem bonito esteticamente, e também mostrar uma pessoa que está sendo iluminada frontalmente, como é o caso do motorista. Aqui também outro espelhinho. E aí, na época, tipo, nos meus últimos meses também comecei a sair um pouco mais com os meus amigos da época e fotografar bastante a vida noturna, lá tem algumas fotos desse momento. Bom, em 2014 eu passei num concurso em Brasília e acabei vindo para cá. E para mim no começo foi muito desafiante, porque é uma cidade bem complicada para fotografia de rua. Porque os espaços são todos, a maioria é reservado para os carros, não tem um centro, não tem um lugar que, sei lá, que você sai andando e vai vendo coisas. Então, nos primeiros meses eu ia muito para cidades satélites, que são cidades um pouco mais normais, mas nisso eu passava sempre pela rodoviária do plano piloto. E aí, depois de 6 meses, eu olhei para as minhas fotos e falei, nossa, eu acho que isso tem um potencial para virar um projeto. Né? Porque eu estava gostando muito das fotos por várias questões. Né? Primeiro, porque lá não tem também prédio alto ao redor, então a luz do começo da manhã ou no final da tarde é sempre muito dramática. Segundo, porque tinha muito reflexo nos vidros dos ônibus, nas lanchonetes, e eu comecei a prestar muita atenção nessa questão dos reflexos, porque eu entendi que esses reflexos me davam como se fosse uma visão, sei lá, não era só o que eu estava vendo na minha frente, mas o que eu estava vendo na minha frente, no meu lado, né, ele dava mais conta de captar o caos da cidade, assim, o tanto de informação que a gente percebe quando a gente está numa cidade grande. E aí eu comecei a ficar um pouco obcecado com isso e querer juntar vários planos numa foto só, para mostrar o que estava na minha frente, o que estava atrás de mim. E boa parte desse trabalho da rodoviária foi baseada nisso, né, nos reflexos. Eu mandei essas fotos para um concurso, e aí teve algum que teve um retorno, e eu tinha mandado quase só foto de reflexo, e o cara me deu esse toque, falou assim, olha, você tá né, é legal ter alguma variação, porque o projeto também tem um pé no documental, mas aí quando você repete muito os reflexos, acaba ficando um pouco repetitivo, né? E aí eu me toquei disso, e aí nas próximas vezes que eu fui editar o trabalho, eu sempre tentava
intercalar alguma foto de reflexo com outra que não era de reflexo, para não ficar muito óbvio também, ter uma variedade maior. Gustavo, diga. Desculpa te interromper. Claro. Não sei se você está tentando mostrar as fotos de Brasília aí. Não tá rolando? Aqui tá pausado em São Paulo, não sei se o pessoal também tá. Aí agora foi. Mas vocês conseguiram ver algumas de São Paulo ou não? Não, de São Paulo a gente viu todas, eu acho. Quando você mudou para Brasília, ele parou. Uhum. Mas agora beleza. Tá rolando. Valeu pelo toque. É isso aqui, só para a gente entender que eu estava falando de reflexo, E além da questão estética, esse trabalho foi mais fácil de circular para mim, porque ele tem muito um pé no documental, né? Assim, a rodoviária da capital do Brasil, ela está a 2 quilômetros do Congresso Nacional e ele é totalmente o caos, e a esplanada é uma pasmaceira, tudo organizadinho, e na rodoviária é cheio de coisa legal acontecendo, vendedor gritando, é muito mais a cara do Brasil do que a esplanada, então eu gostava muito desse contraste também. E aí esse projeto acabou ganhando um prêmio importante, e foi exposto depois no Centro de Fotografia em Montevidéu, e foi esse projeto que o meu editor do meu livro conheceu e me convidou para fazer o meu primeiro livro, então ele tem um carinho especial por ele, e eu continuo fazendo também, porque Brasília ainda é muito limitado nisso, em lugares para você fotografar a rua. Quando eu quero fotografar muita gente, eu acabo caindo lá, ainda hoje. E a Luga que já faz 5 anos que eu estou fotografando por lá, mas a rodoviária sempre está passando por obras, assim, eles nunca... Por exemplo, esses vidros tiraram, que para mim foi bem triste, assim, eu não consigo explorar mais esses reflexos na parte de cima. Mas aí a cara da rodoviária vai sempre mudando, abre uma lanchonete nova, enfim, então, e também cada estação do ano a luz está batendo num canto diferente dela. Então isso também me ajuda a ter uma certa variedade e fazer esse registro histórico também, né, de lá. Do passar do tempo e tal. Além da rodoviária, vocês estão conseguindo ver agora uma foto de um carro com uma luz vermelha? Mudou para essa guia? Mudou, né? Mudou. Além desse ensaio de rodoviária, eu ainda tento desenvolver um outro ensaio fora de lá, que é bem desafiador, mas que as fotos vão para uma outra pegada, eu acho, assim, tem mais uma coisa de tentar buscar pequenas ficções no dia a dia, assim, sabe? Seja através do gesto das pessoas, dos reflexos, eu tento buscar umas fotos que tem algum mistério, que o final seja mais em aberto, que você não saiba exatamente o que está acontecendo, assim. A rodoviária tem um pé muito no documental, e eu acho que esse outro ensaio mais solto sobre Brasília tem muito isso de buscar um mistério, de deixar uma foto com um final mais em aberto, que levante mais perguntas do que dê respostas. Assim. E aí, só mostrando um último ensaio aqui, que eu também gosto. É um que eu fiz em 2018, em Havana, em Cuba. Eu fui para Cuba, para Havana, em janeiro de 2018, sozinho, por 10 dias, e aí eu tinha muitas referências de lá, né? Fotógrafos como o Alex Webb, David Alan Harvey, sempre fotografavam em Havana, e eram sempre fotos muito festivas, ensolaradas, né? Tem aquele clichê um pouco do Caribe, assim. E eu achei que era isso que eu ia encontrar também, mas eu cheguei lá, estava vindo uma frente fria dos Estados Unidos, e era bem meio do inverno, lá começo do inverno, então tava um clima totalmente diferente, assim, né? As pessoas estavam igual esse cara aqui, com blusas de couro, passando muito mais tempo dentro dos bares, e isso, nos primeiros dias eu fiquei muito decepcionado, mas depois, no final das contas, eu acabei olhando essas fotos e gostando, assim, porque para mim saiu um pouco do que eu estava esperando, do que a gente costuma ver daquela Cuba ensolarada, muito feliz e tal. As fotos acabaram saindo com um tom um pouco mais melancólico, assim, mas eu ainda quero voltar lá quando tiver verão também, fazer essa parte ensolarada. Mas isso também de estar um pouco frio me ajudou a me aproximar muito dos locais. Eu acabava ficando muito tempo nos bares, porque eu tinha levado uma blusa só,
E aí a galera de lá sempre também muito curiosa a respeito do Brasil. O Lula tinha acabado de ser preso, então tinha sempre muita pergunta nesse sentido. Tinha acabado de ser preso, não estava sendo julgado, eu acho. São muito politizados, e aí sempre acabava rolando muito papo sobre a situação deles lá, a situação do Brasil. E depois de um tempo eles esqueciam de mim como fotógrafo, e aí eu conseguia ficar bem à vontade para fazer as fotos. Nessa aqui, por exemplo, tinha trocado já a maior ideia com essa galera, e aí do lado de dentro do balcão tinha um espelho com as flores bem bonitas pintadas, e eu pedi para o cara do bar se eu podia pular o balcão e fazer as fotos do espelho, e eu fiquei fazendo fotos da galera me percebendo menos. Eu estava fotografando o espelho e pegando eles refletidos ali. É um lugar ótimo para fotografar à noite também, porque é super seguro. Você anda com uma câmera bem tranquilo e tem muita vida rolando à noite na cidade. Esse foi um dos poucos dias que saiu o sol, mas olha como, mesmo no dia de sol, a galera tava com blusa de manga comprida e tal. Ainda tava meio friozinho. E é isso, eu gosto dessas fotos, mas diga. Não, pode falar, daí eu falo depois. Não, é isso, eu gosto muito de viajar para fazer esse tipo de trabalho, mas eu acho que os ensaios mais aprofundados acabam sendo tipo da rodoviária, né, que eu passo a minha vida inteira voltando e fotografando por lá, e isso me ajudou também a me desenvolver como fotógrafo, porque no começo as fotos eram muito frontais, descritivas, e quanto mais eu fotografava lá, mais eu tentava achar outro jeito de fotografar, e lógico, o projeto vai acabar se aprofundando bem mais. É isso, cara, eu acho que de ensaios. A Leriane fez uma pergunta para você no chat. Você prefere que eu leia ou que você lê? Como que vê aqui? É o chat with everyone aqui, né? Deixa eu ver. Boa noite. Ah, tá. Então, Leriane, obrigado pela pergunta. Isso varia muito, assim. O que me guia, geralmente, quando eu saio de casa para fotografar, é a luz. Por exemplo, em São Paulo, eu nunca tinha um roteiro estabelecido, assim, sabe? Eu saía de casa, eu via uma luz numa esquina, e parava nessa esquina, trabalhava a cena, depois de eu ter terminado, eu olhava para os cantos e ia atrás de outra. E aí eu meio que assim, eu não sou muito criterioso, assim, o que eu quero fotografar, as coisas vão aparecendo no enquadramento e eu vou juntando. Eu gosto de trabalhar meio que no limite, assim, sabe? De conseguir bastante coisas acontecendo, bastante informação visual, e ficar nesse limite entre a foto quase ficar ruim, porque você tem muita coisa demais acontecendo, mas ela ainda assim funcionar, sabe? Tem um fotógrafo que eu gosto muito, chama Gary Winogrand, que dizia que as grandes fotos estão sempre à margem da falha. Eu acho que isso é muito verdade, assim, principalmente na fotografia de rua, né? Você tem, principalmente em São Paulo, assim, aquele quantidade enorme de informação visual na cena, e você ainda assim tenta equilibrar, né? Dar uma harmonia no caos, né? Organizar essa bagunça do mundo. Então, era isso, assim, mas a luz é meio fundamental para mim. Eu tenho poucas fotos. Agora eu tô tentando, sei lá, eu estava em São Paulo semana passada e eu fotografei muito mais à noite porque estava nublado. Então, sei lá, em Cuba também não tinha essa luz, eu procurei mais os interiores. Mas, assim, no meu modo padrão de fotografar é sempre a luz, e a partir da luz é buscar alguma interação entre as pessoas, ou entre as pessoas e o meio que elas estão. Eu tenho poucas fotos fechadas, eu gosto muito de mostrar o ambiente que as pessoas estão situadas, né? E é isso, e também isso, né, buscar uma certa ficção nas fotos, assim, às vezes muitas das minhas fotos não são exatamente o que elas parecem ser, assim, sabe? Tipo, eu não gosto de fotos que você bata o olho e saiba exatamente o que está acontecendo. Acho que nisso a fotografia de rua se distancia um pouco do documental, né? O documental você tem essa obrigação de passar exatamente o que você estava, né, mais próximo da verdade, e a fotografia de rua você é mais livre para brincar. Então, às vezes eu faço o clique justo quando a pessoa fez uma expressão ou um gesto que transformou totalmente a cena, ou a luz é muito dramática, isso também já leva uma cena que seria cotidiana para um nível de teatralidade que é totalmente diferente. Enfim, são várias coisas aí. Gustavo, aproveitando enquanto o pessoal vai
pensando em pergunta, quero fazer uma pergunta também aqui. Claro. Todos os teus projetos são todos não, né, mas a maioria deles ali que você mostrou são de anos, né, muita produção e muita volta para o mesmo lugar e tal, então provavelmente você deve ter, tipo, muitas fotos daquele mesmo assunto, né, digamos assim. Eu acho que isso passa também pelo teu livro, né, se eu não me engano, acho que são 9 anos de trabalho concentrados num livro, né. Uhum. Eu queria saber como que é esse processo de escolha, seleção, assim, o que você mais pensa quando você vai selecionar as fotos e tal. Cara, acho que eu sou um péssimo editor, assim, eu acho que são duas funções muito diferentes, você ser editor e ser fotógrafo, assim. Eu gosto de me focar muito na fotografia, assim, tipo, o próprio livro é muito mais do meu editor do que meu, assim, na escolha, na sequência, assim, mas, assim, por ter o site, pela necessidade de circular meu trabalho, às vezes eu paro e falo assim, não, agora eu vou precisar editar isso aqui. Mas eu tô sempre meio no escuro, assim, sabe? Eu tento buscar alguma relação entre uma foto e a outra, eu começo com um grupo de imagens que eu gosto e vou tentando cortar. Eu tenho um quadro aqui em casa que agora eu tô imprimindo em casa umas fotinhas 10x15 e vou pregando, que era uma coisa que eu não costumava fazer muito. Mas é isso, o da rodoviária, ele ainda, quando eu também já tive várias edições com ele, assim, eu tenho tanta foto que é difícil, eu acho muito difícil ter esse olhar frio pro seu trabalho e falar assim, então eu adoraria que alguém pegasse cada uma dessas séries e botasse a mão e tentasse achar o fio da meada, assim, porque eu ainda, sinceramente, eu não tenho muito, eu estudo muito mais como fazer as fotos do que a edição, mas eu ainda queria estudar mais isso de editar, sequenciar, eu acho enfim, isso é muito importante e muito, né, e uma ciência mesmo, assim, né, tem um estudo para isso mas é muito diferente também de clicar, como eu sou meio obcecado de fotografar quase todo dia, minha energia vai mais para isso por enquanto, né. A história do livro, por exemplo, como você disse, são 10 anos de trabalho, e aí eu fui para a Áustria editar o livro em 2017, e a minha ideia quando eu fui era eu fiz 2 bonecos, assim, né, olhei todas as minhas fotos, falei, não, essa aqui casa com essa aqui, fui fazendo meio que um dominó, assim, sabe, uma conversando com a outra, conversava com a outra, tentando fazer uma sequência lógica. Mas aí quando eu cheguei lá, eu levei 800, 900 fotos, aí o editor bateu o olho, a gente chegou nesse número de 95, né, depois de algumas rodadas de essa vai, não vai, né, meio que eliminando as fotos. E aí, a hora que a gente chegou nesse número de 95, ele falou assim, mas aí é muita foto, a gente vai precisar editá-las quebrando a expectativa, né? Então, se você olhar o livro, tem uma de luz e sombra, outra de reflexo, mas sempre tentando deixar a foto anterior diferente da seguinte, sabe? Não deixar a sequência óbvia e tentando quebrar um pouco a expectativa de quem está vendo, porque são muitas fotos. É um livro meio difícil, assim, eu mesmo não consigo, numa sentada, ver ele inteiro, assim, que é foto pra caramba, né? E acho que podia até ser mais curto, mas, assim, para 10 anos de trabalho foi legal ter tudo isso reunido também, e ter também, de novo, o dedo do editor. Tem fotos ali que eu não gosto tanto, e tem outras que eu amo que não entraram. Mas eu não sou muito apegado também na edição final, assim, sabe? Igual os fotógrafos que gostam do fotolivro, de editar um ensaio super, super bem. Assim, eu entrego meio na mão de outra pessoa, fácil, assim, eu gosto mais, como eu disse, do processo de sair, clicar, do que de editar mesmo. A Veridiane perguntou qual câmera você usa, Gustavo. Ah, tá. Ultimamente eu tenho usado uma Fuji X Pro 3. Nos últimos 5 anos eu tenho usado só a Fuji, assim, por serem menores, mais discretas, as lentes também são bem pequenas. Mas eu já usei, até 2014 eu usava muito Nikon, eu usava uma Nikon D600, eu tenho ela até hoje, mas quando eu saio na rua eu acho ela agora super grande, meio intrusiva, né? Parece câmera muito profissional. Então, tá meio encostada. E é isso. Eu uso principalmente uma lente 27mm na Fuji, que ela equivale a uma 40, né, na full frame. Eu gosto dessa distância porque ela é meio que um meio termo, né? Ela não é nem tão aberta igual a 35, nem tão fechada igual a 50. Então você consegue fazer cenas com vários planos, várias camadas de informação, mas você também consegue fazer um retrato mais fechado quando você precisa. José Tramontim tem pergunta. Manda aí, José. Gustavo, primeiro parabéns pelo seu trabalho. Valeu. Aqui.
Primeiro, parabéns pelo seu trabalho, cara, massa pra caramba. Acompanho no Instagram faz tempo e eu gosto que tem, principalmente essas fotos de reflexo que você usa, cara. Confesso que umas eu ficava olhando, mas será que isso é um reflexo ou uma dupla exposição? E ficava naquela, né? Mas, assim, eu gosto bastante por isso que você falou, né? A gente precisa sentar para decifrar a foto, né? Para entender a linha dela ali, entender o que aconteceu e a partir daí, né, aproveitar a foto. E eu queria saber, assim, como que você começa uma foto dessa, sabe? Se você vai primeiro procurar o reflexo, aonde vai ter o reflexo, ou se você olha para o resto da cena e, sabe, como que você inicia uma foto dessa? Cara, é meio fazer foto de reflexo. Bom, obrigado pelos elogios antes. Valeu pela pergunta. Mas fazer foto de reflexo é meio que como se fosse uma investigação visual para mim, assim. O Lucas falou comigo até pelo perfil que eu tenho, que chama Minas.móvel, é um perfil que eu faço foto de celular, e às vezes eu faço uns vídeos lá que são de reflexo que eles ajudam a entender um pouco como que é esse processo. Não sei se vocês já chegaram a ver, assim, mas porque é muito louco fazer foto de reflexo, e, assim, eu nunca sei o que eu vou encontrar até a hora que eu chego perto do vidro. Então, tipo, eu suponho que ali vai ter alguma coisa, aí eu chego, mas aí cada viradinha que você faz com a câmera, a configuração muda totalmente, assim, que tem, sei lá, você pega um espelho que tá no fundo da vitrine, você pega o fundo, alguém de lado passa, alguém passa atrás de você e revela o que tá dentro do vidro. Sempre é uma viagem, uma brisa muito grande, assim, porque exatamente por isso, você nunca consegue prever o que vai rolar, mas é muito isso de rolar com a câmera mesmo perto do vidro e vendo o que você acha, né? Ou então, às vezes, com a Fuji X-Pro3 eu consigo abrir a tela, às vezes eu boto ela só na barriga, então dá uns ângulos meio que eu consigo ver de cima ali, mas é muito isso, assim, de chegar perto e para procurar o que tem naquela superfície reflexiva ali, que às vezes é espelho, às vezes é vidro, às vezes é, sei lá, um plástico que tá batendo, mas é muito isso de eu já bater o olho na cidade, assim, ali tem um vidrinho e colar lá para ver o que tá escondido ali. Valeu. Valeu. Agora o professor Rafael se inscreveu para uma pergunta. Se você der palavra. Obrigado, Tamires. E aí, Gustavo, obrigado pela presença. Faz tempo que a gente queria te trazer de alguma forma, né? E não fosse dessa forma, seguramente a gente teria te trazido para uma palestra aqui em Ponta Grossa, no Paraná. Oh, seria massa. Nesses 10 anos aí de projeto, pô, em algumas vezes a gente já conversou nas nossas rodas, pô, temos que falar com o Gustavo, a gente abria algumas fotos lá para dar uma olhada nas reuniões, né? Então, Valeu. Parabenizar pelo trabalho também, pelo o livro, conseguir nessa quarentena aí forçada, conseguir dar uma folhada, ver alguns vídeos, foi muito bacana, muito inspirador para a gente. Essa moçada que está aí no Lente Quente, os estudantes, né, e alguns ex-estudantes, como o Zé e outros, estão envolvidos também agora na produção de um livro que a gente quer fazer do projeto, dos 10 anos do projeto. Então, eles estão numa dificuldade parecida, que é de como transformar um volume extenso de imagens, né? São 20 mil imagens privadas e mais de 2.000 fotos públicas para chegar num conjunto, enfim. E eu acho que a conversa aqui ajuda nesse sentido também. E minha pergunta é sobre os teus projetos, né? Se você puder comentar como que você faz para organizar esses projetos, uma vez que eles nem todos têm uma factualidade, né? Uma urgência, só que ao mesmo tempo você parece que está o tempo, pelas tuas fotos, parece que está o tempo todo na rua, na medida em que está na rua e dentro dessa escola da fotografia, meio que tudo pode se transformar também, na medida em que se acumula em algum projeto. Queria saber como que é a tua organização em relação a isso, ou se você vai pensando um de cada vez, esgota e vai para outro, ou se isso é simultâneo, né? Porque é algo que geralmente a rapaziada aí da fotografia de rua não revela muito, né? Se tem alguma organização para isso ou não. Valeu, Rafael. Sinceramente, eu não sou exemplo disso, não, também. Eu sou muito desorganizado. E assim, eu acabo fechando, né? Uma coisa que para mim simplifica é fechar esses projetos por lugar, né? Então são muito óbvios, assim, né? Rodoviária, Havana, são os lugares físicos, né? Que minha primeira
senso de organização é esse, assim, isso é de tal lugar, então eu vou fazendo esses ensaios, né, com o passar do tempo vou acrescentando, tirando coisas, esses ensaios, sei lá, de São Paulo, de Cássia, e eu tenho essa dificuldade, como eu disse, de terminar, né, assim, porque continua sendo a minha vida, o meu dia a dia ali, então estou sempre acrescentando a isso e não chega uma hora que se torna meio que um elefante branco ali de foto, né, que não sei se eu vou precisar, ou algum dia eu vou precisar parar e e fazer alguma coisa com eles. Mas uma coisa que me ajudava, e que eu já fiz bastante, só que faz tempo que eu não faço, principalmente com esses projetos mais de longo prazo, é fazer ir treinando à mão, fazendo algum livrinho da Digipigs ou da Blurb, algum boneco caseiro, assim, sabe? Então isso é uma coisa que eu sempre fiz, assim, quando eu fui embora de São Paulo, eu falei, agora eu vou fechar São Paulo. E aí baixava, né, aquele aplicativinho mesmo da Digipigs ali, montava um boneco, e tem uma cópia só para mim, mostro para os amigos e tal, mas isso já ajuda a dar uma clareza muito maior, assim, né, o de Cássia eu também fiz isso, e quando eu volto de uma viagem, eu fiz de Cuba, fiz de Miami, que eu fui mais recentemente, toda viagem que eu faço, eu gosto de ter dessa olhada, mas a nossa percepção muda o tempo inteiro, né. Por exemplo, semana passada eu tenho esse ensaio de Cuba de 2018, aí eu tive que imprimir uma foto para dar de aniversário para uma amiga, fui olhar meus halls de Cuba, e aí comecei a achar, falei, nossa, por que eu não tratei essa foto, cara, assim, eu não acreditava, assim, eu postei as duas últimas no Instagram principal, são disso, assim, sabe, coisas que eu achei, que eu falei, não, e aí são detalhes, simples, a foto que eu postei ontem, não lembro que eu não tratei, porque o cara tava sorrindo e olhando para mim, mas eu adoro a composição, tem outro cara no canto, deixa eu ver se eu consigo abrir ela aqui e compartilhar para a galera ter uma ideia. Né? E aí na época a gente tem uns preconceitos na época que a gente está editando, que depois a gente vai mudando a gente vai mudando o tempo, né? A nossa ideia, assim, o que a gente procura vai mudando o tempo inteiro. Mas isso de fazer esses livros ajuda bastante, mas não tem receita de bolo, eu acho, assim, né, de como editar. Agora eu estou tentando eu estou tentando sair um pouco dessa coisa de lugar, né, por exemplo, eu estou imprimindo várias fotos soltas, assim, colando num quadro aqui, e aí estou misturando muito, sei lá, foto da família, as fotos mais quietas, sem gente na rua, com foto, sabe, com foto mais parecidas com as que eu faço normalmente, e tentando olhar para esse conjunto aí, tá virando meio que uma coisa grande aqui na minha parede, para tentar dar essa olhada mais de fora, assim. Mas eu acho muito bom trabalhar com quem não fez as fotos, sabe, de ter esse olhar de fora, e de fazer, se tiver a oportunidade de fazer oficina de edição com alguém que vai ter esse olhar mais frio, e esses grupos de estudo que tem rolado bastante, agora até online, né, que a galera se reúne para editar vários trampos, acho que isso pode ser muito válido, assim, porque eu acho muito difícil editar o próprio trabalho, assim, sabe? Ter esse olhar frio sobre ele. Então é isso, não sei se te respondi, acabei também não... Eu acho difícil ter uma fórmula para isso. Mas é isso, botar a mão na massa e fazendo vários, testando demais, né, até... E nunca vai ser o definitivo também, né? Você acha que você vai editar, um mês depois você vai olhar e vai achar, putz, é muito vivo a parada, eu acho. Eu tenho uma pergunta, enquanto a gente espera as pessoas falarem, é que eu estou no primeiro ano do curso, né, tive um mês de aula presencial, e para mim foi muito difícil esse negócio de a gente tinha que chegar com a pauta, para daí tirar a foto e ver o que vai fazer com essas fotos. E o seu processo não é assim, ele é meio que ao contrário, né, você tira as fotos, daí você vê a pauta. E como funciona mais ou menos esse processo e como a formação em fotojornalismo de graduação mesmo ajudou ou esse processo? É isso, são duas coisas muito diferentes, assim, né? Quando você tem uma pauta, você tem que... O meu bode, assim, um pouco com fotojornalismo, assim, quando eu fazia também, desde a época de faculdade, era isso, né? Você tem uma pauta e você precisa... o repórter vai escrever o texto e você precisa provar o que o repórter está escrevendo com as suas imagens. E isso, para mim, é diminuir a fotografia, porque a fotografia, para mim, tem que ser... Uma professora que eu estudei em São Paulo, Simoneta Persichetti, falava isso, que a fotografia é uma linguagem individual, então o texto é uma coisa,
E a fotografia, ela não deve servir para ilustrar o texto, sabe? Como se fosse um desenho ilustrando exatamente o que o texto está falando, porque isso é redundância, né? Você tem que pensar, quando você sair para uma pauta, pensar assim, o que é uma informação que eu só consigo captar através da foto? Sabe? Uma coisa que não vai estar no texto, sabe, que vai ser mais forte do que o texto. Claro que nem sempre a gente vai conseguir fazer isso, né? Às vezes é só sei lá, a gente vai para casa de uma pessoa e vai ter que fazer um retrato, ou sei lá, um prédio caiu, você vai lá e tem que mostrar que o prédio caiu, uma coisa muito literal, assim, sabe, mas isso é repetir um pouco o texto, né? Como você consegue comer pelas beiradas? Eu acho que é sempre essa pergunta a ser feita, assim, sabe, como você pode usar a fotografia e o fotojornalismo para acrescentar outra camada que não seja essa mera ilustração. Acho que isso é um bom guia, assim, para quem está, sei lá, tentando ir para o fotojornalismo. Eu respondi, eu acho que eu divaguei aqui, me perdi no meio. Gustavo, só aproveitando o gancho aí, que a Tamiris falou de pauta, né? Eu acho que é o último trabalho teu que eu vi de pauta, assim, que eu vi publicado sobre a Covid, né, em São Luís do Maranhão. Se eu tô com as fotos baixadas aqui, posso mostrar aí, se você quiser falar um pouco sobre essa cobertura e tal, como que também está sendo o teu trabalho durante a pandemia, né? Se mudou muito e tal. Vamos ver. Então, isso foi para Bloomberg, né, para a revista Business Week deles, e eu tinha feito uns retratos de políticos aqui, que eu nem costumo postar, porque eu não me identifico muito com as figuras retratadas, sei lá, não acho que eu sou um ótimo retratista também, então eu prefiro focar mais em mostrar meu trabalho de rua, mas acabou surgindo por meio deles, eles me falaram, né, São Luís vai passar por uma reabertura, e aí a gente queria muito um olhar de fotógrafo de rua, você não tem compromisso, assim, a gente tem uns lugares que estão citados na matéria, mas você está muito livre também para fazer as suas fotos lá, né? E isso foi legal porque eu fui uma semana depois da Repórter, quando a Repórter para mim ia ser muito complicado, tinha muito pouco voo, eu ia ter que praticamente dormir no hospital, então eu fui assim, preciso mostrar aglomeração em São Luís, mas isso era só uma pauta muito geral que eu estava livre, eu já tinha morado em São Luís, sei lá, morado não, mas passado algumas semanas lá, depois da faculdade em Londrina, então eu meio que conheci um pouco a cidade, e foi muito, eu tinha 24 horas para fazer essas fotos, foi bem louco, mas aí eu tinha um motorista que a Repórter conhecia, me passou o contato, e o cara falou, não, a gente vai fazer render, me levou justo para os lugares onde estava rolando bastante aglomeração, e aí foi isso, assim, eu tentei, lógico, tem umas fotos que são bem descritivas, né, você quer auxílio emergencial, mas tem outras que vão para um lado um pouco mais poético da coisa, assim, você é a praia lá, e aí já tinha uma, né, ainda estava vazia, mas aí tinha os meninos brincando, e essa foto eu achei muito legal, porque essa foto acabou sendo publicada na matéria, e se for pensar, não tem tanto, lógico, tem criança sem máscara, tem a galera sem máscara aqui, mas não é exatamente o tom da matéria, né, que era uma matéria meio de denúncia de como a galera estava, a reabertura de São Luís, em junho, né, quando o bicho ainda estava pegando. E aí tem outras que são um pouco, volta aquela, por favor, que tem, né, um pouco, ela informa, né, porque ela está mostrando essa aglomeração que a matéria fala, mas ela também tem essas pegadinhas, um pouco da fotografia de rua, né, tem essas várias camadas de coisas acontecendo, e tem, por acaso, o cara aqui imitando o gesto da mulher que está na publicidade, então eu gostei de ter feito esse trabalho, porque ele deu para dar essa transitada entre os dois mundos, assim, mas eu estava bem livre para fazer, foi bem legal. E você tinha perguntado sobre fotos durante a pandemia. Será que eu consigo compartilhar algumas aqui? Deixa eu ver. Entire screen, acho que... No começo, nos 2 primeiros meses, principalmente, eu fiquei bem preso em casa, assim, quando saí quase nada. Mas depois começou a meio que me dar um certo... Sei lá, também por ser jornalista, eu queria registrar um pouco como estava a situação em Brasília, sabe? E aí eu comecei, uma coisa que eu sempre faço é andar de transporte público. Eu nunca mais eu andei de transporte público aqui, eu comecei, às vezes, ou andar a pé ou pegar o carro, que geralmente fico com a minha mulher. Mas foi muito importante para mim, assim, né, lógico, para poder sair, lá, tomando todos os cuidados, também foi terapêutico, assim, né. E também eu acho que é um documento histórico também importante registrar isso. Nossa, aí tem umas coisas que estão bem... De novo, é um trabalho que eu não editei ainda, né, eu mandei isso por uma...
uma publicação que vai sair. E acabaram assim, né, a luz me chama muita atenção e às vezes acabam aparecendo coisas que são informação também, né? Uma coisa que eu vi muito durante a pandemia foi mulheres como essa que precisavam trabalhar e as escolas fechadas e elas precisando levar os filhos para o trabalho, né? Tava muito tendo que tomar transporte público, que era um ponto de ônibus. Isso era o inverno em Brasília, então eu moro bem perto, no final da Asa Norte aqui, no começo do inverno começa a rolar isso, que a água começa a evaporar logo no começo da manhã, e aí eu tava perdendo o sono muito cedo, eu ia para esse lago, ficava lá vendo o sol nascer, fui para uns bairros que eu nunca tinha andado, como esse bairro que chama Noroeste, e é isso, de novo era muito, sei lá, tudo muito subjetivo, mas que eu acho que também, né, representa um pouco do que está sendo esse tempo. Isso aqui já é São Luís. Aqui é uma fila para exame, estava sempre cheio. Essa eu gosto muito. E aí tem fotos desde um tempo que as ruas estavam bem mais vazias, estava até, sei lá, sentindo um pouco mais de perigo em andar, porque estava muito vazia, até quando começou a reabrir, começou a ficar bem, sei lá, meio vida voltando ao normal aqui. Mas claro, a rodoviária, como a maioria é classe trabalhadora, nunca parou, assim, as lojas estavam fechadas, as lanchonetes, mas todo mundo que ainda precisava trabalhar presencialmente, né, ainda estava passando por lá. É isso. E como foi a reação nesse trabalho, Gustavo, das pessoas na rua com você fotografando? Cara, é muito engraçado, assim, porque eu tô fazendo meio que um bem, tô brincando, assim, mas é engraçado porque, assim, sempre que eu vou fotografar alguma pessoa e ela tá, sei lá, tomando café, fumando um cigarro, comendo um lanche, ela tá sem máscara, a hora que ela vê alguém chegando com a câmera, ela acha que é para denunciar que ela tá sem máscara. Então, imediatamente a pessoa veste, assim. Cara, tipo, 99% das pessoas acham que eu tô com a câmera para denunciar, assim. Mas, lógico, tinha uma tensão maior no ar, assim, principalmente quando as coisas começaram a reabrir e não era ainda permitido reabrir. Tipo, muita gente foi atrás de mim perguntar, tive que mostrar as fotos falando que não era para denunciar nada disso, não sei o quê. Então, né, mas assim, era uma coisa, principalmente em maio, ali, abril, começo, quando era mais ou menos começo, ainda era muito tenso, assim, eu sentia meus dentes trincando, assim, tanto pelo medo de ser infectado, né, moro com a minha mulher, com a minha filha, quanto, sei lá, por a cidade estar vazia, tinha uma tensão no ar que era muito louco, assim, sabe, e me travou um pouco no começo, mas que, enfim, estamos aí. Tem uma pergunta da Érica aqui, né? Como você conseguiu se estabilizar na fotografia? Como começar nesse ramo de mercado de trabalho? Quais as dicas para iniciantes? Mas conseguir a freelance é complicado. Então, Érica, tudo bem? Obrigado pela pergunta. Eu também, de novo, não sou um bom exemplo, porque ainda o jornalismo ainda é meu ganha-pão, né? Eu trabalho aqui em Brasília, na EBC, que é a empresa pública de comunicação, fazendo redes sociais, outras coisas, e a fotografia eu sempre mantive meio como esse lado de hobby, porque eu comecei meio tarde, eu comecei a fotografar mais seriamente apesar de ter já, né, familiaridade com fotografia desde a universidade, mas eu comecei a me aprofundar com 28, 29 anos, quando eu já precisava pagar as contas, aluguel, e então, para mim, largar o trabalho no jornal e começar do zero ali, freelar, já não dava para fechar as contas. Então, eu até hoje, né, e aí você vai ficando mais velho, vai tendo mais conta para pagar, mas eu sinceramente não sei no que te dizer, assim, mas é isso, é ter um trabalho consistente no começo, né, vão ter alguns perrengues, esse é meio claro, e não sei, de repente ter um trabalho, se você, de repente ter um trabalho que paga suas contas e começar a fotografia com uma coisa meio de lado ali, para depois se firmar, depende muito do ramo também, né, pela fotografia
editorial é uma coisa que eu acho que está bem complicado, publicidade é outro, casamento, eu acho que talvez seja mais acessível ali de começar. Mas é isso, é meter a cara, fotografar bastante, ter um corpo de trabalho para começar a ser apresentado e a luta, assim, né? Eu não acho que é impossível, né? Ainda tem vejo muita gente que ainda, né, segue na profissão e tal, não é, mas não sei, não saberia te dizer como começar, como exatamente ir atrás. Nada. Tem outra do André aqui perguntando como que é a minha relação com a pessoa fotografada de perto, se eu peço autorização e não falo nada, como é o direito de uso de imagem. Então, André, para fotografia de rua, o direito é mais ou menos como o fotojornalismo, assim, o uso editorial, né? Você está na rua, você tem direito de fotografar as pessoas que estão fazendo coisas públicas em lugares públicos, desde que você não use isso depois para publicidade, por exemplo, que aí sim você precisaria de uma autorização. Minha relação geralmente é eu sou tímido, eu não costumo falar com as pessoas antes de fazer a foto, também não costumo pedir as fotos, mas geralmente rola às vezes, depois, de vez em quando rola uma troca depois, né, da pessoa perguntar o que eu estou fazendo, de eu mostrar, se a pessoa achar ruim eu ir deletar. E as situações são das mais diversas possíveis, né? Tem gente que para de fotografar, depois passa o zap para você enviar a foto, tem gente que fica meio bravo ali, e aí rola uma conversa de tentar explicar o que eu estou fazendo, eu ainda hoje falo que eu estou estudando fotografia, que é uma coisa que eu falo desde o começo, eu ainda me sinto meio estudando, então, né, explico que eu não estou fazendo aquilo para jornal. É muito difícil para as pessoas entenderem, principalmente com a fotografia de rua, que você está fazendo aquilo para você mesmo, assim, né? Lógico que isso depois pode ir para a internet e tal, mas que é um hobby que não tem um final ali para ganhar dinheiro, ou para vender para um jornal, para denunciar alguma coisa. Mas é isso, é muito do bom senso, assim, sabe? De entender o lado das pessoas também, de deletar se for preciso. O que eu tenho feito muito ultimamente é, se eu vou parar para fotografar uma esquina ou na frente de uma lanchonete e eu vejo que eu estou sendo olhado, isso rola o tempo inteiro, eu já me antecipo e já vou e já mostro as fotos, falo, ó, estou aqui fazendo, né, foto de rua, é um trabalho só para mim mesmo, não é fotojornalismo, não estou denunciando nada, e aí a pessoa relaxa, ou fala, não pode, ou fala, beleza, valeu. Isso funciona, assim, ter tomado se antecipar, explicar quando você está sentindo uma reação mais adversa pode ajudar também. Gustavo, você falou que você fala para as pessoas que está fazendo fotografia de rua e tudo mais. E como você define essa fotografia de rua? Quais as características você coloca nesse balde de informação? Então, para as pessoas, assim, para simplificar, eu falo que é assim, fotografar o dia a dia das cidades. Sei lá, eu diria, quando alguém vai me perguntar e quer saber, assim, é difícil explicar, né? Eu acho que é o mais simples possível que você pode chegar. Eu fotografo as pessoas no cotidiano das cidades, né? E tem gente que leva isso numa boa e tem gente que fala, mas você não pode fotografar as pessoas. E aí rola também, né, conversa, se estica um pouco. Mas para definir fotografia de rua, eu não costumo ficar definindo assim, porque tem muito, acho muito amplo assim. Eu estava trocando ideia até com o Gabriel França, que entrou aqui agora, mais cedo, que ele perguntou se as fotos eram posadas. Eu falei que nas minhas não, mas que tem muito trabalho que hoje é considerado de fotografia de rua, que é pose, que tem uma luz montada, tem trabalho de fotografia de rua que são retratos formais, pedidos, né? Enfim, no começo dos anos 2000 teve um coletivo inglês que chama In Public, que escreveu tipo um manifesto e definiu as regras. Fotografia de rua só pode ser espontânea em local público, blá blá blá, não sei o quê. E, enfim, aí por um tempo se discutiu isso, mas hoje eu acho que ficou meio atrasado isso, assim, sabe? Não importa, assim, muitos. Essas pessoas me perguntam, eu falo, não, são espontâneas e tal, mas também nada contra quem posa ou monta cena, assim. Eu só acho que a minha imaginação não é tão fértil, assim, o que a rua me oferece de cena espontânea é muito mais legal do que eu poderia pensar e escrever, sabe? Não tenho uma imaginação tão... Gosto mais na realidade ainda mais louca do que a gente pode imaginar, às vezes, assim. Então, para mim, a graça também é achar coisa espontânea, sabe? Sempre que as pessoas me pedem para fazer um retrato e pousam e tal, e olham para a câmera, eu mando a foto depois, mas eu acabo não incorporando muito no portfólio. Muito obrigada pela resposta. E o André perguntou ali no chat, a continuação da pergunta dele,
que quando você publica um livro com essas pessoas é tranquilo na relação do uso da imagem? André, é a mesma coisa também de, eu entendo, né? Eu não sei exatamente como que é a letra no pé da letra, assim, leio o pé da letra, mas é como se fosse um uso também editorial, como se você estivesse publicando num jornal ou numa revista, assim, uma pessoa fotografada na rua, né? Tem coisa, e aí eu já li algumas coisas sobre isso, sobre a legislação disso no Brasil, né? Se a pessoa realmente está em lugar público, é a mesma coisa, sei lá, de câmera de segurança ou desse uso mais editorial, né? Tem, parece que na lei, que assim, se a cena está muito, se está fechado exatamente no rosto de uma pessoa, pode ser um pouco mais complicado pela lei, né? Mas acho que, enfim, se tiver num ambiente mais aberto, com mais informação, isso não é tão crítico assim. Mas eu nunca tive problema também de enfrentar isso na realidade para saber como funciona. E eu também não conheço ninguém, nenhum fotógrafo de rua aqui que teve. Mas dá para discutir se é ético, se não é. Gustavo, Diga. tem, lá no teu site tem um ensaio que acho que é da gravidez da tua esposa. Sim. Eu queria fazer uma pergunta meio relacionada a isso, assim, como que é essa transição da intimidade para o que é estranho, e aí tanto nesse ensaio para cidades, né, quanto das cidades que você fotografa em que você mora e as cidades que você só viajou para ficar pouco tempo, né, como tem Paris. Então, eu queria saber como que é essa relação. Tá. Sobre o ensaio da minha esposa, assim, para mim é meio que uma extensão, sabe? Se vocês virem meu Instagram, vocês vão ver que vira e mexe eu também ainda posto fotos de família, assim, porque quando a luz está boa dentro de casa, eu também fico como se eu estivesse na rua, assim, sabe? Procurando, vendo foto em tudo quanto é lugar. E a história do parto da minha esposa foi um parto que durou 20 horas, assim, né? Então, a gente teve uma doula, foi em casa, a luz estava linda, chegou uma hora que eu não tinha mais o que fazer, assim, eu tinha feito as massagens, feito o almoço, buscado coisa na padaria, e eu estava fotografando todo o processo desde antes, né, as visitas ao SUS, as consultas, então para mim foi meio natural, assim, fotografar aquilo. E por algum tempo eu fiquei nessa dúvida, assim, se essas fotos eram só para mim, ou se valia a pena mostrar para o mundo, sabe, porque realmente é muito íntimo, principalmente as fotos do parto são super íntimas, assim, né, sei lá. Mas aí quando eu comecei a publicar no meu site, algum fotógrafo viu, compartilhou, começou um negócio meio louco, assim, de compartilhar, sabe, meio que deu uma... Talvez sejam minhas fotos mais conhecidas, assim, lógico, fora desse nicho da fotografia de rua, por causa disso. E como ele levantou muita discussão quando saiu no UOL, não sei o que, no R7, porque... Nossa, se meu marido, eu tivesse parindo e meu marido fotografando, eu matava ele, não sei que responsável, e crítica também pelo fato da gente ter tido a filha em casa, né, a galera desceu muito pau, assim, no momento a gente parou de ler as coisas, então rolou essa extrapolação entre o íntimo e o público, né, que a gente ficou depois falando, nossa, que coisa, né, sei lá, foi meio estranho isso, mas ao mesmo tempo foi muito legal, porque a minha esposa via muito vídeo de parto, via muito foto de parto, para se inspirar também para parir. E quando isso também ganhou essa visibilidade, a gente teve também muita reação boa de gente, que lindo suas fotos, também vou querer fazer em casa. Rolou essa, né, o Brasil tem muito parto de cesárea forçada, né, por conveniência de médico, de plano de saúde, então esse tema também de ter o parto natural em casa levantou também muito essa discussão, que foi muito legal. Então teve tudo isso. Mas, como eu disse, para mim é meio que uma extensão, sabe? Assim, eu tava de fotografar a casa ou rua, lógico, eu saio de casa buscando foto na rua, mas também quando eu tô com a minha família, eu tô fotografando o tempo inteiro. Só espero mais um tempo para postar, porque eu nunca sei se isso só interessa a gente ou se as fotos são realmente boas o suficientes que merecem ser vistas por todo mundo, assim, sei lá, sempre fico meio nessa dúvida. E sobre fotografar, né, as minhas cidades, as que eu viajo, enfim, eu acho que sempre meus trabalhos mais aprofundados são nos lugares que eu tô por mais tempo. Mas, por outro lado, também viajar só para fotografar é muito rico, assim, e excitante, né, de estar num lugar novo, de descobrir coisa nova, então não dá para também não fazer, assim, sabe, tem essa discussão na fotografia documental, a gente deve fotografar o que é mais imediato ou o que é mais... Eu gosto muito de fotografar o que é imediato, acho que você se aprofunda muito mais quando você fotografa o que é mais próximo de você, mas também gosto muito de estar num lugar que é totalmente novo, que eu não sei o que eu vou achar quando eu virar a esquina, assim. Valeu, Gustavo. Valeu.
Manda, Rafael. Gustavo, queria te perguntar agora sobre enquadramento um pouquinho, você já falou, mas algumas fotos, algumas até que você mostrou aqui anteriormente, a gente consegue descobrir várias histórias ali dentro da foto, né? Como aquela da Kombi, que pelas janelas tem várias molduras dentro da moldura. Uhum. Me parece que até a gente presta atenção na luz de uma maneira mais intensa, dependendo muito do enquadramento. Queria saber como que você, no teu procedimento de trabalho, o quanto do enquadramento você resolve tão somente na rua com a câmera e o quanto você leva para ajustar, para ajustes finos posteriores da edição. Uhum. Cara, eu diria que 99% é na rua mesmo. E o ajuste que eu faço depois nunca é um negócio super radical, assim, pegar uma foto e reduzir a 75%. Às vezes o que eu corrijo, sei lá, se a linha de uma casa ficou meio tortinha, ou se tem uma coisa muito incômoda, ou uma luz muito forte no canto do quadro, eu tento dar uma diminuída no quadro para tirar aquilo, para o olhar não ir muito para o canto da imagem e desequilibrar, mas nunca é uma coisa de reenquadrar drasticamente, assim, transformar uma foto horizontal em vertical, até porque eu acho que quando faz isso, quando eu trabalho com câmera de sensor cropado, né, a Fuji, fica uma cara meio de cropado, assim, parece que você sente, né, que deu aquela, que a relação entre os planos muda muito quando você faz esse crop muito forte, né, então acho que essas fotos meio se entregam, assim, não fica muito legal, e também porque a graça do jogo acho que é essa, né, você resolver um pouco ali na rua. Lógico que não precisa ser super purista de, não vou reenquadrar, né, igual o Cartier-Bresson dizia, mas a foto mais conhecida dele é reenquadrada, né, do mulher pulando na poça, né? Então é isso. Mas a maioria eu tento resolver na rua mesmo. Gustavo, sou eu de novo. Diga. Eu vi que você participou do projeto Olhos do Brasil, do Boto. Uhum, você me falar mais como foi, como aconteceu, qual foi a experiência que você teve disso? Massa. Então, foi muito legal, eles vieram com o pessoal da Boto veio com essa proposta, né, para quem não sabe, o projeto é um fotolivro que tenta representar o disco lá, Vem o Brasil Descendo a Ladeira, do Moraes Moreira, em formato de imagens, né. Eles escolheram 11 fotógrafos, cada um pegou uma música, e aí a gente tinha que ou criar um ensaio novo, ou olhar nossos arquivos e sair com um ensaio diferente disso, né, enfim, criar um ensaio que remetesse à música. E aí, como era meio da pandemia, eu caí com uma música que chama Só Moleque, que eu gosto muito, mas estava bem em Brasília, assim, falou, nossa, eu não vou conseguir fotografar nada que remeta a essa música, né, sei lá, em um mês. Então, eu acabei, ouvi a música várias vezes, fui pegando umas palavras-chave aí, e aí comecei a achar no meu acervo várias imagens que meio que remetiam a essa música de um jeito ou de outro. E aí, no final, eu olhei uma pasta lá com umas 40 fotos, sei lá, 30, 40, e vi que tinha muita foto de criança brincando na rua, que tinha um ritmo. Eu vi, acho que tem um recorte legal aqui, e aí eu acabei fechando meio que um ensaio nisso, assim, muito criança brincando na rua, com um ritmo, não só se ela tem um ritmo no movimento, assim, que eu acho que acabou fazendo alusão à letra aí. Mas foi bem legal, o livro tá saindo agora aí. E eu ia perguntar. Como você faz meio que essa organização das suas imagens? Porque você tem um acervo muito grande, né? A gente começou a buscar no acervo do nosso próprio projeto para ter uma memória mais organizada e mais institucional. E eu queria saber como você organiza suas fotos para você não perder ao longo dos anos, ou para embaraçar com outros projetos e outras cidades. Uhum. Eu sou meio metódicozinho, assim, eu chego em casa, já tento descarregar logo os cartões de memória, e aí eu salvo os arquivos em RAW em um HD, né, e aí boto ano, dia, mês, lugar, e aí quando eu trato essas fotos, eu exporto o JPEG ou o TIFF para um outro HD, assim, se eu perder um, eu tenho outro, assim. Sei que não é o método mais profissional que existe, não, tem gente que trabalha com aqueles NAS e faz vários backups e tal, mas para mim tem funcionado assim.
E eu ainda uso o Flickr, né, que é uma rede que a galera esqueceu muito, mas que dá para você pagar anuidade, você pode, não tem limite para você subir arquivo em alta resolução. Então eu acabo mandando tudo para lá, e aí eu crio os álbumzinhos e tal, então quando eu preciso de uma foto de tal lugar, mesmo que eu esteja fora, eu consigo localizar. E outra, eu também escrevo os títulos das fotos meio como se fossem palavras-chave, assim, sei lá, senhor fumando na rodoviária e o dia, assim. Então, quando eu, sei lá, aquela uma foto do senhor fumando, eu escrevo no Finder, senhor fumando, eu vejo uma lista ali. Foi curioso que esse tempo atrás eu tava procurando uma foto que era muito azul, assim, sabe? Eu falei, nossa, vou digitar azul aqui no Finder para ver o que aparece, né? Devo achar essa foto. Eu não achei essa foto que eu queria, mas apareceram várias outras em azul. Falei, nossa, tem um... Eu fiz um set no Instagram também. Vou colocar o link aqui, que foi isso, assim, não tinha, são fotos que eu nunca tinha postado, mas que acabou surgindo dessa procura pelos arquivos antigos, assim. Cadê? Vou colocar aqui. Ah, o Lente Quente tá no Flickr também, massa. Só vai sobrar o Gustavo. É capaz, eu tenho medo deles fecharem o Flickr, cara, já teve essa conversa várias vezes, né, de que eu até incentivei os amigos, falei, gente, vamos pagar aí, pelo amor de Deus, porque tá tudo, cara, eu tenho muita foto. Eu tenho foto lá desde 2007, toda a minha porcariada tá lá, assim, se você... Eu nunca paguei uma foto ruim que eu fiz na vida, não, vocês vão virem coisas de 2007, vocês vão ver que dá para melhorar com o passar dos anos. E aí, pessoal, acho que a gente está se encaminhando para os finalmente aí, né? Não sei se quiserem fazer as perguntas finais aí, para a gente começar a se encaminhar. Se ninguém tiver mais perguntas, a gente abre para as considerações finais do Gustavo. Beleza, é isso, galera. Valeu pelo papo aí, foi muito bom. Valeu, Karina. Sempre bom poder falar de fotografia de rua. Sempre me perguntam aí sobre a pergunta clássica, né? Que conselho você daria para quem está começando na fotografia de rua? Eu sempre falo que acho que a galera para muito cedo, assim, sabe? Porque é isso, não dá retorno financeiro, também não é muito reconhecido, tipo, é difícil você circular também nesse meio de galeria, de edital. Então, quando alguém sempre me pergunta isso, eu sempre falo de ter um pouco de perseverança, de continuar e de aprender a curtir o rolê, a experiência mais do que as fotos, sabe? De fazer fotografia de rua, não só pensando na fotografia em si, mas por toda essa experiência que é estar na rua, saindo da sua bolha, ir a lugares que você não iria porque não fosse para fotografar, sabe? Isso talvez seja, enfim, se você aprender a curtir todo o processo e não só o resultado final, vai te facilitar muito a continuar no rolê e, enfim, a não criar expectativas, não se frustrar com uma modalidade da fotografia que é muito difícil por esse lado, né, enfim, reações ruins, perigo nas ruas, falta de retorno financeiro. Então a gente tem que aprender a achar motivações além disso, além das fotos. Acho que muito obrigada, Gustavo, por ter conversado com a gente. Muito obrigada a todo mundo que compareceu. E assim que estiver disponível no YouTube, a gente avisa pelas redes sociais do Lente Quente. Valeu, Tamires, valeu todo mundo aí pelo papo. Foi um prazer. A gente se fala. E lembrando aí, pessoal, que a próxima conversa do projeto vai ser com a Elaine Schmidt, que estava aqui acompanhando, inclusive, a conversa com o Gustavo. Se eu não me engano, ficou para o dia 10 de dezembro, certo? A gente vai divulgando também nas nossas redes aí para quem puder acompanhar depois. Valeu, Manu, valeu, Veridiane, Karina. Abração todo mundo. Obrigado.